para só comunicar como que a gente vai estar funcionando, então, nesse período. Eu gostaria de pedir que todo mundo deixasse o microfone no mudo, eu acho que a maioria de vocês já fez isso, e caso alguém precise, eu percebi em algumas vezes, algumas aulas que eu assisti, é irritante o professor ficar perguntando o tempo todo, como a gente faz na aula presencial, se todo mundo entendeu, se está ok, se tem alguma dúvida, porque você tem que desmutar o seu telefone, você fica esperando que outra pessoa responda, a maioria não responde, em suma, é horrível. Então, eu não vou fazer isso na medida do possível e na medida em que o costume não se intrometer, eu não farei isso. E se você tiver qualquer dúvida, em qualquer momento, me interrompa. Eu falo sem parar, muito. Então, interrompa, abra o microfone, faça a pergunta, faça o questionamento, a qualquer momento. Então, começando aqui com a maneira como a gente vai fazer esse curso, a gente tem um novo calendário. A UFMG, ela decidiu não cancelar esse primeiro semestre, ele não vai ser reiniciado também do zero, vai ser considerado que aquelas primeiras semanas de aula elas foram dadas e o conteúdo foi transmitido. E a gente tem, nesse segundo semestre, um período, então, que vai de 3 de agosto, de ontem, até 7 de novembro. O segundo semestre do ano de 2020 vai começar no dia 30 de novembro e vai até o dia 19 de dezembro. Vai ter, então, uma interrupção para o período de Natal e Ano Novo, e as aulas serão retomadas no dia 4 de janeiro até 31 de março. Tem um recesso devido ao Carnaval, aí, de 15 a 17 de fevereiro, e o primeiro semestre de 2021 é uma incógnita ainda. Não se sabe quando começa. A fase presencial, então, da fase pré-pandemia, a gente vai considerar que é um conteúdo já visto em sala e vai ser incluído na primeira prova. Os vídeos desse conteúdo foram gravados e disponibilizados em parte. Eu fiz um resumo extremamente sintético do que a gente cobriu na primeira aula e coloquei no YouTube. Vocês devem ter recebido esse e-mail. Parece que algumas pessoas não receberam. O Moodle está com problemas sérios. Ontem ele praticamente não funcionou. Eu mandei e-mails pelo diário de classe. Espero que vocês tenham recebido. Então, parte desse conteúdo foi disponibilizado como vídeo, mas outra parte vocês vão ter que ler no material do curso, nos slides e no livro. Como é que eu vou fazer nessa fase remota? As aulas vão ser o que a gente chama de aulas síncronas, né? Sincronizadas com o horário da aula presencial, do antigo calendário. Então, vai ser às terças e quintas, em vez de 9h25, 9h30, até 11h10. E nós vamos estar aqui pelo Teams fazendo essas aulas. Espero sempre me lembrar de gravar essas aulas. E esses vídeos vão ser, então, posteriormente colocados no YouTube. Isso aqui, essa frase que eu coloquei de que eu vou fazer perguntas durante as aulas para validar a aprendizagem, não vale ponto, esqueça isso. Isso foi um delírio no momento em que eu estava pensando como montar essas aulas. E aí você pode fazer perguntas, iniciar discussões, etc. Vamos ver como é que isso vai funcionar, mas espero que realmente tenha um pouco mais de interação do que simplesmente eu falando todo o tempo. As listas de exercícios, em princípio, a ideia é usar o Moodle para tudo, exceto para a aula propriamente dita, que vai ser aqui pelo Teams e o vídeo posteriormente no YouTube. E você deve resolver os problemas e submeter um PDF pelo Moodle. Nós vamos ter 3 provas que vão ser realizadas pelo Moodle. Não me pergunte muito como essas provas serão feitas exatamente, eu não sei. Vai ter um horário em que aí a prova vai ser distribuída, você vai ter um tempo para fazer e entregar pelo Moodle, se o Moodle estiver de pé, né?
Mas mais detalhes sobre isso eu ainda não sei. Não sei de casos extremos, não sei ainda como todos os detalhes acerca disso. Então, é um leão por dia. Primeiro, essa primeira aula. O critério de avaliação, a gente vai fazer uma distribuição de pontos que, até onde eu me lembro, permanece igual ao que eu tinha falado antes, que são 3 provas, cada uma delas valendo 20 pontos, e uma coleção de exercícios aproximadamente semanais, que no total valerão 40 pontos. Quanto vale cada lista de exercícios? Não sei, depende de quantas listas a gente vai ter até o final. Mas o número total de pontos é 40, então 40, cada lista vale 40 dividido pelo número final de listas que a gente vai ter. Provas no Moodle, elas vão ser, então, aos sábados, no horário de 9h30 às 11h10. Os dias já estão aqui marcados, então coloque aí no seu calendário, são sábados letivos. O curso vai apresentar o material, ora em Python, ora em R. Eu estou tentando transferir o material para Python, mas isso não tem uma prioridade alta na minha lista de tarefas aqui. Então, só na medida do possível eu vou estar transferindo isso. Acho que vale a pena você... Não, do ponto de vista... Se você preferir fazer os exercícios, todos os exercícios em Python, não tem problema nenhum. Pelo contrário, vai ser até útil para mim depois pegar parte desse código que você tiver feito, etc. Então, fique à vontade para escolher fazer Python ou R. Eu sei que R, em geral, não é considerado uma linguagem tão bem vista entre o pessoal de ciência da computação, mas curiosamente, eu vi recentemente no YouTube, depois eu vou mandar o link para vocês, um sujeito que é curiosamente brasileiro. Ele é o chefe do Data Science do Airbnb, e ele fazendo algumas estatísticas sobre o uso e o tamanho da equipe de Data Science do Airbnb, e o R é usado muito mais frequentemente lá dentro do que Python, e não é porque esse sujeito é estatístico, o sujeito que, na verdade, ele é de ciência da computação. Mas, de qualquer maneira, eu aceito e agradeço colaboração no sentido de transferir o material para Python. Tudo que você puder me ajudar nisso, eu agradeço de coração. O livro texto. Pode falar. A gente pode entregar usando o Google Colaboratory, que é basicamente um Jupyter Notebook que fica na cloud, a gente usa pelo Google Drive, compartilha, acessa pelo próprio browser, não precisa configurar nada no computador, que aí eu acho que vai dar menos problema de versionamento, biblioteca, essas coisas. É verdade, não tem problema não, pode sim, eu só vou ter que ver mais tarde. Eu gostaria que fosse o mínimo de arquivos e que vocês me mandassem, sabe? Então, talvez a gente faça então o seguinte: para algumas listas, você pode mandar 2 trabalhos, um PDF, onde se você tiver que fazer coisas à mão, se você quiser fazer em LaTeX e coisa e tal, beleza, mas em geral vai ser mais fácil, mais rápido se você escrever as coisas à mão. Vai ter alguma parte que é manipulação de fórmulas, então talvez dois arquivos, o notebook e o PDF. Mas eu mando depois instruções mais específicas sobre isso, mas deixa eu anotar isso aqui. Ok. E o livro-texto, eu vou começar a produzir material novo escrito em inglês. Na verdade, isso aqui, de novo, é delírio de vontade de fazer, porque ontem eu fui rever o material de probabilidade condicional do capítulo 4 lá do livro, e, nossa, está todo rabiscado aqui o meu material, e está em português. Eu escrevi também... comecei a olhar também o material do capítulo 3, tá, nossa, desesperador. Eu fico gastando um tempo gigantesco explicando um monte de coisas extremamente delicadas, sutis, de não enumerabilidade de conjuntos, que eu acho que é relevante, mas que devia estar no apêndice daquele capítulo. Então, estou reescrevendo aquele capítulo todo. Depois eu digo quando que ele vai estar no ar, se alguém quiser reler de maneira mais condensada o material que está lá.
Então, ocasionalmente vão aparecer novos pedaços desse livro, eles devem estar escritos em inglês, porque eu tô querendo publicar esse livro em inglês e não em português. O número de possíveis leitores vai ser muito maior em inglês do que em português. Então, críticas, correções, sugestões, mesmo que minúsculas, assim, olha, faltou uma vírgula aqui, tem esse erro de digitação aqui, então, muito obrigado, porque chega um certo momento em que eu não consigo mais enxergar erro nenhum, mesmo que sejam evidentes. Acho que, do ponto de vista de retomada das aulas, nós estamos vivendo novos tempos, não é só por causa da pandemia, mesmo depois que ela passar, né, a gente está sendo obrigado aceleradamente a entrar nesse novo mundo dos cursos online, de massivos, etc. Então, existe já um material primeira qualidade na web. Eu já falei isso várias vezes em sala como brincadeira, mas eu realmente me pergunto por que vocês estão fazendo esses cursos. Vocês precisam ter o crédito, mas a maneira de aprender hoje já não é mais dentro de sala de aula, com o mesmo professor que às vezes está cansado da noite anterior. Você tem aulas gravadas com professores espetaculares, e você pode escolher o estilo do professor que você mais gosta. Tem professores que são mais intuitivos, tem outros que são mais formais. Às vezes você prefere começar aprendendo de um jeito mais intuitivo, ou o contrário, de um jeito mais formal. Então, não quer dizer que você só goste de um estilo, mas podem ter momentos diferentes no período de aprendizagem em que diferentes estilos vão ser mais úteis para você. Então, existe uma quantidade enorme de cursos gratuitos, cursos inteiros, completamente gratuitos, e que vale a pena você procurar e achar. Eles estão sempre aparecendo, é difícil fazer uma lista do que tem de melhor. Tem muitos vídeos curtos, não é um curso inteiro, mas vídeos curtinhos descrevendo algum tópico. Muitos posts em blogs que são muito esclarecedores, que iluminam, que expandem, que explicam de maneira mais detalhada algumas ideias. Uma série de posts no Stack Overflow, no Quora, no Reddit, muito legal, assim, legais, as pessoas fazendo perguntas interessantes. Às vezes a pergunta nem é interessante, mas a resposta é extremamente interessante. A pergunta às vezes é idiota, mas a resposta é sensacional. E isso é muito bacana, porque mostra que você pode perguntar qualquer bobagem nesses lugares e ela respeitosamente vai ser respondida. Porque pode ser bobagem no início, quando você está aprendendo, você não entendeu ainda alguma coisa. É ótimo, eu acho esse ambiente fantástico. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nessa parte inicial. Acho que não, é só isso. Então, dessa parte inicial, eu não sei se... Professor? Tem só um pouquinho, tem uma... Acho que eu pulei algumas coisas aqui. Essa parte aqui. Pois não, pode perguntar. Sobre isso que você está falando aí do Stack Overflow, tem algum ambiente colaborativo que a própria turma às vezes também pode se ajudar um pouco, né, na resolução de alguns problemas, algum fórum que você indica que a gente use para isso? Eu não sei, eu não sou uma pessoa muito boa nessas novas tecnologias. Se alguém tiver da própria turma, por favor, mande pelo fórum lá do Moodle, ou por aqui pelo Teams. Eu nem sei onde direito no Teams que a gente coloca essas listas. Tem um chat aí, mas eu acho que ele vai embora depois que a aula termina. Então, se alguém tiver alguma sugestão sobre isso... Professor, Fala. tá me escutando? Tô. Eu encontrei um curso de introdução à probabilidade do MIT, que eu estava revendo, inclusive, matéria que você já tinha lecionado, e ele fala agora de probabilidade condicional. Achei ele muito bom. Mas eu ia colocar agora aqui no Meeting Chat, mas ele some, então, O chat some depois acho que some depois da aula. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Tá, eu vou mandar aqui e eu mando depois no Moodle, então. Tá, acho que é melhor. Mas tem muito material, gente. Muito, muito. Então, procurem, porque... o ponto é que...
duas coisas. Uma, parte desse material que eu conheço é antigo, porque eu não estou mais aprendendo esse material, esse assunto. Então, eu não estou estudando isso, eu não fico buscando ativamente essas coisas. Em segundo lugar, assim, aparecem o tempo inteiro e tem estilos diferentes. Então, tem coisas que eu acho muito legal e interessantes para mim agora, no estágio em que eu estou. Mas pode não ser interessante para vocês, pode ser uma sutileza tão grande que mais confunde do que ajuda nesse estágio de aprendizagem. Então, você tem que achar o que é interessante para você nesse zoológico enorme de opções que você tem disponível aí. A outra coisa que a gente vai ter que pensar aqui nesse ensino remoto é que realmente imagino, né, que deve ser bem mais difícil do que o exame comum. Primeiro porque a gente está acostumado desde pequeno a ter as aulas comuns, uma estrutura de aula, provas, encontros regulares, etc. Nesse caso aqui agora, a gente está completamente isolado, vai precisar de muito mais disciplina para a gente se manter em dia com o material. Vai ser fácil a gente se perder ao longo do curso, ainda mais que são vários cursos simultaneamente sendo dados dessa maneira. E pode ser que você sinta o tempo todo essa sensação de que está fazendo a disciplina sozinho, porque não tem com quem discutir, com quem trocar ideia. Então, nesse espírito, aquela ideia de ter um ambiente que talvez seja o fórum do Moodle, ou pelo menos inicial, seja espero que vocês realmente façam uso dela, e principalmente dentro desse espírito de que não precisa ser um fórum só para mandar perguntas para mim, mas para todo mundo. E aí, quem tiver resposta, ou opinião, ou comentário, que faça. Essas aulas, eu espero muito que você faça o trabalho de ler o material, os slides, o material, antes da aula, depois da aula, e que você aproveite esse momento que a gente vai ter aqui, principalmente para tirar dúvidas. Algumas vezes eu vou me permitir, inclusive, falar assim, olha, esses slides finais aqui são importantes, são fundamentais, mas leiam por conta própria, porque eu gastei o período da aula respondendo a dúvidas de várias pessoas da turma. Algumas dúvidas que forem muito avançadas ou muito detalhadas, e eu vou provavelmente responder separadamente para essa pessoa, ou pelo Moodle, ou pelo fórum, ou de alguma outra maneira, e não no horário da aula. Mas dúvidas que forem mais fundamentais e que podem estar afetando várias pessoas, eu posso usar a aula para estar fazendo isso. Gostaria que, se for necessário, que você assista os vídeos da aula também. Desculpe aqui que o mouse desse computador é extremamente sensível. Eu comprei outro mouse, mas a bateria dele é diferente aquela pilha palito. Eu esqueci de comprar a pilha. Professor, com licença. Alô, com licença. Você me ouve? Sim. Oi, professor, você poderia me adicionar na turma da disciplina, porque eu estou assistindo a aula como convidado, mas eu não tenho acesso ao chat. Eu mandei uma solicitação agora. Olha, vamos fazer isso depois, porque nesse momento eu não vou parar a aula para fazer isso. Vamos seguindo aqui, eu estou com a tela cheia mostrando essa coisa para vocês. Esse tipo de coisa, gente, vamos deixar depois. Eu mandei várias mensagens antes para tentar não ter esse problema durante a aula. Então eu faço isso, mas no final. Se você está conseguindo assistir como convidado, por favor, siga nisso daqui. Quem tiver algum comentário no chat, mande, coloque depois no Moodle também, se for algum comentário que deve permanecer. Gente, vamos aproveitar a aula então para tirar dúvidas, assistir os vídeos. Esse tempo é precioso, tempo é a coisa mais preciosa do mundo. Então, você vai ter que fazer as listas de exercícios, tira dúvida no fórum antes de entregar a lista, não tem problema nenhum você mandar perguntas no fórum sobre como fazer exercício, eu não tenho problema nenhum de mostrar a solução de exercícios antes deles serem entregues, porque eu acho que todos vocês já são adultos e faça o que você achar melhor da sua vida e da sua formação profissional. Se você quiser fazer um curso razoável, acho que você tem que tentar os exercícios, pelo menos durante algum tempo, para tentar realmente aprender. É só tentando, quebrando a cabeça, que você realmente consegue depois apreciar melhor as respostas. E
mantém contato com os colegas, talvez criando grupos de estudo virtuais ou algum outro mecanismo que você achar interessante. Eu acho que era só isso aqui. Está demorando para passar. Então, ok. Se não tiver nenhuma questão a mais, nós vamos entrar no material de probabilidade condicional, que foi o material que onde a gente praticamente parou anteriormente, antes, no período pré-pandemia. Tem alguma pergunta nesse momento, gente? Bom dia, professor. Eu entrei na turma recentemente e queria saber a questão das entregas das atividades que foram passadas anteriormente. Já está liberado no Moodle? Como é que é isso? Não está. Esses são, de novo, uma questão que afeta. Nós temos mais ou menos umas 75 alunos matriculados nessa disciplina. Então, isso provavelmente é uma coisa que afeta talvez 8 de vocês. Me mandem essas perguntas ou pelo Moodle ou diretamente por e-mail, e a gente vai tentar resolver isso. Eu não pensei nisso até agora para essas pessoas que estão entrando fora do... Tem vários questões que afetam 1 ou 2 estudantes separadamente. Eu estava preocupado em simplesmente montar esse material e preparar a aula e aprender a usar o Teams e etc, etc. Em suma, montar o circo aqui para começar esse espetáculo. Desses outros detalhes, eu acho que podem ser resolvidos ao longo dessa primeira semana. Então, me mandem essas perguntas. Alguns de vocês já me mandaram, eu já respondi algumas, outras ainda estão pendentes. Tá ok? Eu mando as perguntas e a atividade também pode ser entregue pelo seu e-mail? Depende da minha resposta. Então, eu vou ver como que eu vou. Não me manda essas coisas por e-mail, não, porque a chance dela se perder e você não receber crédito por isso é enorme. Pelo Moodle. Deixa tudo no Moodle. Mas então vai liberar em algum momento o Moodle para isso? Me manda a pergunta, por favor. Tá. Eu respondo, porque eu não sei ainda como que eu vou fazer. Ok, obrigado. Ok? Isso. Vamos começar, então, falando sobre probabilidade condicional. E estou assumindo, então, que aquela primeira parte a gente já aprendeu, os espaços de probabilidade, um conjunto com todos os resultados possíveis. A gente tem... e a gente sabe calcular probabilidades para qualquer evento, que o evento é um subconjunto do conjunto de resultados possíveis. Para qualquer evento, a gente tem alguma fórmula que responde para a gente a probabilidade de que o resultado que vai ser observado pertença àquele evento ou àquele subconjunto. No linguajar de probabilidade, a gente diz que é a probabilidade de ocorrer o evento sendo subconjunto. Ocorrer o evento significa o resultado que vai ser observado é um resultado que pertence àquele subconjunto. Então, o que nós queremos agora é o seguinte: sem a gente ver diretamente o resultado exato do experimento que aconteceu, a gente é informado que um outro evento A aconteceu, um outro evento diferente de B. E a pergunta é como que essa probabilidade de B ocorrer, ela pode mudar em função dessa informação que foi fornecida. Então, um exemplo bem simples. Imagine 2 dados bem equilibrados que são lançados em sequência e você aposta dinheiro na ocorrência de que um certo evento B vai acontecer. E o evento é de que o primeiro dado vai resultar num 6. Por alguma razão, você fez uma aposta de que isso vai acontecer. Agora, os 2 dados são lançados e é informado não o resultado do primeiro dado, mas é informado o que aconteceu com a soma dos 2 dados que foram lançados. E a informação é de que a soma dos 2 dados foi menor que 8. Esse foi o evento A que aconteceu. E é te dada agora a oportunidade de rever a sua aposta, talvez aumentar o número de dinheiro que você quer apostar ou retirar a sua aposta. Então a pergunta é, você colocaria mais fichas na ocorrência de B? Claro que se você acha agora que a chance de B aumentou, você vai colocar mais fichas. Se você acha que a chance de B diminuiu, você vai colocar menos fichas. Então,
A ideia é, você recebe uma informação parcial sobre o que está acontecendo e você quer recalcular as chances de outros eventos, B1, B2, que você não conseguiu observar diretamente. E a gente chama isso de probabilidade do evento B, que você quer calcular, condicionada à ocorrência de outro evento A. Então, sabendo-se que um evento A aconteceu, você quer recalcular a chance de B acontecer. Esse linguajar tem, de novo, várias maneiras de expressar isso. Outra maneira é simplesmente encurtar, falando a probabilidade de B, dado que A ocorreu, ou, mais curto ainda, probabilidade de B, dado A. E a notação é essa daqui, com essa barra vertical. Então, a gente está colocando aí a probabilidade de ocorrer o evento B, dado que o evento A aconteceu. Essa barra vertical indica esse condicionamento. A maioria das técnicas de aprendizagem de máquina, elas são algoritmos para fazer cálculos de probabilidade condicional, cálculos mais sofisticados do que os que nós vamos ver no início desse curso. Por exemplo, imagine que no momento do diagnóstico de um câncer, aqui alguma coisa ficou truncada. Imagine o seguinte, que um paciente recebe um diagnóstico de câncer de estômago. Ele tem câncer de estômago. Esse é o evento que a gente tem interesse, é o evento que o paciente está se perguntando, eu tenho mais de 1 ano de vida, qual que é a probabilidade de que eu viva mais do que 1 ano a partir desse momento, desse diagnóstico terrível? Então, vamos supor que, a partir de vários outros pacientes, a literatura médica, o médico tem conhecimento, uma quantidade grande de outros pacientes, ao receber o diagnóstico de câncer de estômago, 70% deles vivem mais do que 1 ano de vida. Então, em função disso, você pode, se o paciente perguntar qual que é a minha chance de viver mais de 1 ano de vida, baseado nessa frequência desse resultado no passado, com vários outros pacientes, você pode responder para ele que essa probabilidade é 70%, é 0,7. Bom, mas agora, vamos supor que, passado alguns dias depois, uma informação adicional chega. É a informação de que foi feita uma biópsia, foi retirada uma amostra, né, do estômago, e essa biópsia feita, ela confirmou que, eu falei tumor é B, quer dizer, que o tumor não é maligno. Então, esse evento A ocorreu para esse paciente. E aí, o que a gente está agora imaginando é que a probabilidade dele viver mais do que 1 ano de vida, aquele evento B, dada agora essa informação de que a biópsia ela indicou células não malignas, essa probabilidade deve ser maior do que a probabilidade que a gente tinha anteriormente, a probabilidade genérica, a probabilidade que não estava condicionada em nenhuma informação extra. A questão é como recalcular a probabilidade da ocorrência desse evento B, agora que a gente tem essa informação de A. Em princípio, você pode usar o mesmo raciocínio que a gente usou para calcular a probabilidade de B igual a 0,70. Se a gente tiver um grande número de pacientes que são inicialmente diagnosticados com câncer de estômago e que tem uma biópsia posterior que indica que as células não são malignas, a gente conta a proporção desses indivíduos nessas condições, dada essa condição de diagnosticados e com biópsia benigna, quantos deles sobreviveram mais de 1 ano, qual foi a proporção desses indivíduos que sobreviveram mais de 1 ano. Esse número, essa proporção, vai ser uma boa aproximação para essa probabilidade de ocorrer o evento A, dado que condicionado nos casos em que o indivíduo tem uma biópsia benigna. O problema é que, em geral, esse evento A não vai ser tão simples como que a gente falou antes. O evento A, que vai ser de interesse em machine learning, vai representar, em geral, uma informação mais sofisticada. Por exemplo, a biópsia indica benigno, mas, além disso, o paciente tem 45 anos de idade, isso talvez mude as probabilidades de sobrevivência, ele é homem, ele sempre morou em Santa Catarina, ele é fumante, ele come sempre salames e salsichas defumadas. Talvez essas informações sejam relevantes para recalcular aquela probabilidade
E o problema é que você não vai ter uma amostra muito grande de pacientes que são diagnosticados com câncer de estômago e que têm todas essas condições desse indivíduo que está aqui. Então, esse cálculo simples que a gente falou antes, simplesmente basear na frequência relativa, ele provavelmente vai ser impossível de ser feito na maioria das situações de interesse para a gente. Isso impede, então, a gente usar essa ideia muito simples de calcular essa frequência, simplesmente selecionando o número de pessoas que têm essas condições aqui e calculando a proporção deles que viveram mais de um ano. Todas as ferramentas de machine learning, ou a maioria delas, né, ou várias delas, tentam calcular essa probabilidade condicional para esse evento complicado, esse evento A super complicado aqui, sofisticado, cheio de informação, e eles tentam fazer isso extraindo o máximo de informação dos dados, procurando calcular essas probabilidades o mais corretamente possível. Então, a questão é a seguinte, então, nós não vamos ver nesse início do curso como responder a essa pergunta aqui, mas logo, daqui a pouco, no capítulo 5, 4, final do capítulo 4, a gente já vai ver algumas maneiras de responder e calcular essa probabilidade para esse tipo de situação complexa que está aqui. Mas vamos começar inicialmente de maneira simples e perguntando o seguinte, dadas as características representadas pelo evento A, como é que fica a chance de ocorrer um evento B? Dado os sensores do robô, dado que os sensores do robô dizem que ocorreu A, qual que é a chance de que ele esteja numa certa região B? Dado que o usuário comprou o conjunto A de itens nas últimas visitas, qual a chance dele comprar o item B agora? Dado certo comportamento da ação nos últimos 3 anos, qual a probabilidade de que ela suba 10% ou mais dentro de 30 dias? Dadas certas características A de um e-mail, qual que é a chance dele ser um spam? Então, probabilidade condicional é extremamente importante em teoria, é mais importante ainda na prática da análise de dados, porque na maioria das perguntas de interesse que você tem vão ser perguntas relacionadas com probabilidades condicionais, e ela pode ser difícil de calcular. Ela é a fonte de vários paradoxos em probabilidade. Mesmo em situações simples, às vezes a gente fica confuso sobre o cálculo dessa probabilidade. Então vamos começar com a situação mais simples possível. Como é que a gente faz para passar de P de B para P de B dado A? Qual que é a relação que existe entre essas duas quantidades? Por exemplo, a gente pode ter o P de B igual ao P de B dado A? A gente vai ver que em alguns casos, sim, essa condição aqui de cima ela vai se realizar. Nestes casos, em que isso for verdade, essa igualdade acontecer, nesses casos, a ocorrência do evento A, ela não afeta as chances da ocorrência do evento B. Só que, na imensa maioria das vezes, na verdade, o que a gente vai ter é que esse P de B vai ser diferente do P de B dado A. Pode ser maior do que o P de B dado A ou pode ser menor. E a gente quer saber quando que isso acontece. Mais do que isso, a gente quer uma fórmula que nos permita calcular de maneira exata esse P de B dado A. Tem alguns casos que são fáceis de calcular porque eles são casos extremos. Vamos considerar alguns exemplos desses dois casos extremos. Primeiro, você lança um dado bem equilibrado e anota a face dele. Vamos considerar o evento B formado pelos números 4, 5, 6, as faces mais altas. Então, são 3, todos são igualmente prováveis, a probabilidade de ocorrer esse evento B é 3 sobre 6. Vamos considerar agora um evento A que está contido em B. Por exemplo, o evento A igual a 5, 6, formado por 2 das faces que fazem parte de B. Intuitivamente, o que deveria ser o P de B dado A? Se você me falou que A ocorreu, você está me dizendo que saiu a face 5 ou a face 6. Uma dessas duas saiu, é a que saiu. Todos os outros casos estão eliminados. Saiu a face 5 ou a face 6. E agora eu estou me perguntando, qual que é a chance de que tenha saído a face 4, 5 ou 6? Uma dessas 3 faces. Ué, se você já me falou que a face 5 e 6, uma delas é a que saiu, esse evento B com certeza aconteceu, porque aconteceu o 5 ou o 6. Então, aconteceu o resultado
é um dos elementos que fazem parte do B. Então, ao saber que um evento A, um eventozinho, Wzinho, pertencente ao conjunto A, aconteceu, automaticamente a gente infere que o B também aconteceu se o A tiver contido dentro do B. Então, nesse caso, o P de B dado A é 1, a chance é 1. Dado que saiu 5 ou 6, a chance de sair 4, 5 ou 6 é 1. Com certeza aconteceu o evento B. E claro que isso aqui é bem maior do que o que a gente tinha anteriormente, que era a chance do B ser igual a 3 sobre 6. O outro caso óbvio, assim, que você não precisa ter fórmula nenhuma para calcular, é o caso em que o A e o B, eles são disjuntos, são eventos separados. E, intuitivamente, a gente vai ver que, nesse caso, o P de B dado A vai ter que ser 0. Por quê? Se o evento que aconteceu, ele está em A, dado que A aconteceu, o evento está lá. Se ele está em A e A não tem interseção com B, então esse evento ele não pode pertencer ao evento B, porque o A e o B são disjuntos. Então, sabendo que aconteceu um evento que está dentro do conjunto A, automaticamente a gente infere que o B não pode ter ocorrido, não foi um evento de B. Ou seja, o P de B dado A, ele tem que ser 0 nesse caso, e isso aí deve ser menor do que a probabilidade de B, a menos que B também comece com a probabilidade igual a 0, mas deve ser menor. Eu vou pular essa parte aqui, depois, se você quiser, você olha esses casos mais... então, esse outro exemplo que eu mostrei, mas... Então, a gente tem dois casos que intuitivamente parecem óbvios. Se você não está achando tão óbvio, não se preocupe. Depois senta, dá uma olhada de novo na aula, nos slides, ou lá no material, que você vai ver que é mais ou menos simples. Aqui nesse início é confuso, o evento B dado A, o que era o A, o que era o B, às vezes é meio confuso isso aqui no início. Mas o que a gente está querendo agora é uma fórmula geral para fazer esse cálculo. Esses dois aqui, se você pensar um pouquinho sobre o problema, você vê o que deveriam ser as probabilidades condicionais. Mas eu quero o caso geral. Então, eu tenho dois eventos quaisquer. Esse evento A aqui, ele pode acontecer, um evento que tem chance de acontecer. E, em geral, eu quero que essa interseção seja não nula. Porque se for nulo, eu já tenho esse caso aqui de cima. Então, A e interseção B é diferente do conjunto vazio. Como é que eu calculo o P de B dado A? Bom, então a definição é a seguinte, é só isso daqui. O P de... devia ter B dado A. Bom, aqui, a definição é essa. O P de... Agora, A dado B é igual à interseção dos dois, tanto faz. Então, a ordem dividido pelo segundo. O que está aqui no condicionamento entra aqui embaixo, P de B. Vocês desculpem aí, vocês notaram, eu estava escrevendo o tempo todo P de B dado A e agora eu troquei. Isso é horrível quando você está começando, está aprendendo. É bobo, é idiota, mas, poxa, seja consistente com a anotação, porque você está tentando memorizar algumas coisas e essa troca é horrível. Vou depois tentar lembrar de trocar isso no slide. Então, a fórmula é essa. A maneira de passar, supondo que eu sei calcular a probabilidade para qualquer evento, quer dizer, qualquer subconjunto de ômega, se você quiser agora calcular a chance de A dado B, é simplesmente a razão dessas duas probabilidades aqui. Então, se você quer calcular a probabilidade de que ocorreu A, dado que B aconteceu, você faz duas coisas. Primeiro, calcula a probabilidade da interseção, é a probabilidade de que A e B tenham ambos ocorrido, os dois tenham acontecido. E aí você aumenta essa probabilidade que você calculou, porque você vai multiplicar pelo fator 1 sobre P de B. Dividir por P de B, como P de B é um número entre 0 e 1, o que você está fazendo é aumentando, empurrando essa probabilidade um pouco para cima. Então vamos ver um exemplo simples, fazer bem mecânico, usar essa fórmula, e depois eu vou discutir por que a definição é aquela. Considera o lançamento de uma moeda honesta que é lançada 5 vezes seguidas. Então, a gente tem aqui um conjunto de resultados possíveis. Ele é formado por 32 elementos, que são uma sequência de 5 caras seguidas, ou 4 caras com a última sendo uma coroa, ou a última posição, todo mundo coroa.
como a moeda é honesta, qualquer uma dessas configurações tem a mesma chance de acontecer. Então, todos eles são igualmente prováveis, e como tem 32 elementos, significa que a probabilidade de qualquer um desses elementos omeguinhas dentro do conjunto omegão é 1 sobre 32. Então, vamos considerar o evento B formado pelos elementos do omegão, tais que o primeiro elemento, o primeiro lançamento foi uma cara. Esse conjunto B, ele tem uma probabilidade meio, porque metade nesse conjunto de 32 elementos, metade deles, 16 deles, tem a primeira posição com C. E os outros 16 têm a primeira posição com cetil, coroa. Então, vai ser 16 sobre 32, probabilidade é meio, P de B. Agora, é fornecida a seguinte informação. Houve apenas uma coroa ao longo dos 5 lançamentos. Então, você não sabe aonde essa coroa aconteceu. A única coisa que você sabe é que dos 5 lançamentos, um deles, apenas um, foi uma coroa. Não teve mais de uma coroa, não. Exatamente uma foi coroa, o que significa que os outros 4 lançamentos foram cara. E a pergunta agora é como que essa probabilidade muda. Intuitivamente, você deve começar a pensar que a probabilidade do B, dada agora essa informação, ela deve ser maior do que a probabilidade do B que você tinha antes. Se isso não ficar muito claro agora, pensa um pouco sobre isso depois. Mas por que isso aqui deveria ser maior? Porque a informação que você está me dando é uma informação que diz o seguinte, olha, a maioria dos lançamentos foi cara. Teve só uma coroa nos 5. Não apareceram 3 coroas, não foram 4 coroas. Você eliminou todos os casos, todos os lançamentos, todas as sequências aqui que são cheias de coroas. Só aparecem aqueles... Claro, você eliminou também aquela que é toda de cara. Mas ficaram só aqueles lançamentos que tem uma única coroa e o resto tudo é cara. Então, dentro desse conjunto agora, é muito mais frequente, é muito mais comum você ter a primeira posição com cara, porque são 4 caras nessas 5, do que antes, quando podia ser qualquer coisa. Então, intuitivamente, você pode esperar que esse P de B dado A deve aumentar. Mas vamos ver isso usando a fórmula. Então, pela fórmula, a única coisa que você tem que fazer é calcular essas duas probabilidades e fazer a razão delas. E essas duas probabilidades são 4,32 em cima e 5,32 embaixo. Por que é isso daqui? Bom, vamos voltar aqui. Por exemplo, o P de A. Houve apenas uma coroa nos 5 lançamentos. Como é que você calcula esse P de A? Bom, você vem aqui nesse conjunto e separa todo mundo que faz parte desse evento A. Então, tem que ter uma única coroa. Então, quantos elementos tem? Tem 5 posições apenas. A coroa apareceu no último lançamento, ou a coroa apareceu no 4º, ou a coroa apareceu no 3º. Então, tem 5 desses 32 elementos, tem 5 aqui dentro que fazem parte do A. Por isso, a probabilidade aqui embaixo, P de A, é 5 sobre 32. E o P de A inter B? A interseção A e B tem que ter apenas uma coroa, então é um daqueles 5 lançamentos, e além disso, o primeiro elemento é cara. Então, só tem... Nesse caso, você elimina, o único que você elimina é aquele em que a coroa saiu na primeira posição. Então, a coroa pode sair em qualquer uma das 4 posições, que a primeira sendo cara vai ser válido. Então, o A interseção B, ele é composto por 4 daqueles resultados possíveis, todos são igualmente prováveis, então a P de A inter B é 4 sobre 32. De maneira que a probabilidade aumentou bastante. Ela passou de meio, que a gente tinha, para 4/5, que é quase 1. Então, ok, isso, em princípio, esse cálculo imediato, você calcula usa aquela fórmula e obtém, então, a probabilidade condicional. E esse é um dos grandes objetivos de Machine Learning. A gente tem um sistema complexo, envolvendo vários fatores, e vamos supor que a gente pode obter a um custo relativamente baixo algumas informações. Algumas informações são dadas para a gente, ou você obtém, coleta. Essas informações são representadas por esse evento A.
Em seguida, eu quero usar essas informações de baixo custo para recalcular as probabilidades de coisas que a gente não sabe. Calcular, então, a probabilidade de B dado A. A gente não sabe porque esses eventos B, eles podem estar no futuro, não aconteceram ainda, podem acontecer, ou porque esse evento B, ele tem informações que são muito caras para a gente observar diretamente, ou porque é impossível observar esse evento B diretamente, talvez você tenha que matar o indivíduo e abrir o corpo dele para descobrir alguma coisa sobre o funcionamento, sobre a informação que você está querendo, ou porque seja antiético conhecer aquela informação B diretamente. Então, essas probabilidades recalculadas, com elas, a gente pode tomar decisões. Então, a gente vai ver esse cálculo simples que a gente fez agora sendo feito de maneiras cada vez mais sofisticadas ao longo desse curso. Qual que é a intuição para a definição? A gente viu que a definição é essa daqui, essa razão. Probabilidade da interseção dos dois eventos dividido pela probabilidade do evento que está aqui do lado de cá, do lado direito dessa. Por que essa fórmula? Por que não é outra? Por exemplo, por que não é a probabilidade da união dividido por, sei lá, P de A? Por que não é a probabilidade da interseção, em vez de dividir por P de A aqui, ser P de B? Por que é essa daqui? Qual que é a razão de... Faz sentido isso? A ideia é que a definição tem que ser essa daqui para a gente ser consistente com a experiência empírica. Para ver isso, nós vamos encontrar esse P de B dado A de duas maneiras diferentes, num caso muito simples de simular no computador, e aí vocês vão verificar que realmente a maneira de você definir isso daqui, se você quer ser consistente com a sua intuição, com o que você quer calcular, a definição de probabilidade condicional tem que ser essa daqui de cima, a que a gente deu. Então, a gente vai ver as duas maneiras. Uma das maneiras vai ser através da contagem do evento B dentre todos aqueles casos em que o A ocorre, é a maneira intuitiva e natural da gente calcular aquela probabilidade condicional. E a segunda maneira vai ser voltando para a definição e verificando que essa maneira intuitiva corresponde exatamente ao que essa fórmula está fazendo. Então, vamos ver isso daqui. A gente está rolando um dado bem balanceado duas vezes. Então, os resultados possíveis são as combinações do primeiro dado e do segundo, são 36 possibilidades, todas igualmente prováveis, então qualquer elemento omeguinha do conjunto omegão tem probabilidade 1 sobre 36. Ok, vamos chamar de B o primeiro dado é um 6. Então, o evento B é reduzido a esse conjunto de possibilidades aqui. Como você tem 6 possibilidades dentro desse conjunto, todas são igualmente prováveis, então o P de B é 6 sobre 36, 1/6. O A agora a soma das faces é maior que 8. E significa, então, que essas possibilidades são as que aconteceram. Uma dessas aqui é o que aconteceu. Você é informado, então, que esse evento A ocorreu, ou seja, os dados foram lançados e um desses eventos listados aqui no A, um desses eventos é o que aconteceu. Se você calcular o P de A, ele tem 10 possibilidades, 10 resultados, todos igualmente prováveis, então a probabilidade é 0,28. Quanto que é o P de B dado A? A gente podia usar a fórmula anterior, é só fazer a interseção, dividir, etc. Mas vamos imaginar, primeiro, o P de B dado A, você esperaria que ele fosse maior ou menor do que o P de B? Você está me dando a informação agora de que a soma das faces é maior que 8. A soma das faces ela vai variar de 2, né? Esse caso aqui, até 12. Maior que 8 significa que esses dados eles são valores meio grandes. Né? Vamos olhar aqui, olha, são esses aqui. Ó. Significa que os dados não podem ter aparecido com faces muito pequenas. Por exemplo, se um dos dados tivesse a face 1, você já não conseguiria ter a soma deles igual a 8. Então, o que você está dizendo é que a soma das faces ser maior que 8 significa que os dados
devem ter uma tendência de sair com números um pouco maiores. E você esperaria, então, que o B, o primeiro dado, ser um 6, ele provavelmente, a chance disso acontecer deve ser um pouco maior agora que você passou essa informação de que o A aconteceu do que antes. Nós vamos verificar que isso realmente vai ser verdade. Mas, vamos lá, repetindo aqui, o evento B, o primeiro dado é um 6, o A é que a soma das faces é 8. Isso é o que eu acabei de falar aqui. Então, realmente, se você usar a fórmula, você vai ver que dá exatamente, é um número maior realmente do que o que a gente tinha antes. O que a gente tinha antes era um sexto, e agora, se você fizer as interseções dos conjuntos, etc. Mas isso não é a intuição. Isso é só... vamos agora ver por que realmente essa fórmula que está aqui é a maneira correta de calcular essa probabilidade condicional. E nós vamos fazer isso calculando. Primeiro, para calcular esse P de B, eu vou simular os dados no computador. Então, eu vou replicar, eu vou repetir, vou fazer lançamentos, simular os lançamentos duplos dos dois dados, um grande número de vezes no computador. Fiz isso 100 mil vezes. Então, ao fazer 100 mil vezes, está aqui, eu vou ter a repetição, 1, 2, 3, 4, 100 mil possibilidades aqui. Aqui está o que aconteceu com o dado 1 e o dado 2. E aqui embaixo eu estou dizendo se aconteceu o evento B ou se aconteceu o evento A, sim ou não. Tá? Vamos considerar apenas, dentre as 100 mil repetições que eu fiz, eu só estou interessado naquelas situações em que o A aconteceu, ou seja, que a soma das faces é maior que 8. Quando eu fiz aqui, eu vim aqui dentro dessa linha e procurei todos os IES e achei 13.886 vezes em que o A aconteceu. Dentre essas 13.886, como aqui, por exemplo, né, essa linha, essa coluna, essa outra coluna aqui, todas as colunas que tem IES aqui na linha A aconteceu, eu vou verificar quantas vezes o evento B aconteceu. Apenas considerando só esse subconjunto de 13.886 vezes. Então, aqui, por exemplo, o B não aconteceu. Aqui o B também não aconteceu. Aqui o B aconteceu. Aqui também o B aconteceu. E assim por diante, eu vou contando, dentre essas 13.886, quantas vezes o evento B aconteceu. E ele aconteceu 5.623 vezes. Então, é natural que você espere o seguinte, olha, o que quer que você use para definir essa probabilidade condicional, para ela fazer sentido, ela deveria ser aproximadamente igual a essa razão aqui. Esse aqui é um número de vezes em que você repetiu o experimento, o A aconteceu. São as situações em que o A aconteceu. Quando o A acontece, qual que é a proporção de vezes que o B acontece? Bom, então, das 13.886 vezes em que o A aconteceu, 5.600, ou seja, mais ou menos 40% é o que está... É o que... 40% é aproximadamente, então, o número de vezes que esse B deve acontecer. Então, essa é a maneira da gente estimar empiricamente, apenas com dados, o valor de P de B dado A. Não estou usando fórmula nenhuma aqui, apenas a intuição e o conceito que eu gostaria de dar para essa probabilidade. Fixando que o conjunto A aconteceu, o evento A, eu vou ver a proporção de vezes em que o B está acontecendo lá dentro. Ok. Então, eu agora vou estimar esse P de B dado A de outra maneira, considerando o numerador e o denominador da definição que eu dei anteriormente, que é essa daqui. Vamos olhar para essa definição que foi dada. A definição que foi dada é essa daqui. Então, considerando, primeiro, o denominador que é o P de A que está aqui. Olha, esse P de A, ele também pode ser usado, eu posso usar as minhas simulações para obter um valor aproximado para esse P de A. Supondo aqui que Nzão é o número de vezes de simulações que eu fiz, que foram 100 mil, eu simplesmente conto quantas vezes o A aconteceu nas 100 mil simulações. Eu sei que foram 13.886, então o P de A deve ser aproximadamente isso com o N aqui igual a 100 mil. Se eu jogar o N para o lado de cá, eu estou descobrindo que esses 13.886 deve ser aproximadamente o N, os 100 mil, vezes o P de A. Do mesmo modo, usando a interpretação de probabilidade como frequência em longas repetições,
a probabilidade da interseção, do A interseção B, deveria ser o número de vezes em que o B e o A ocorreram simultaneamente, dividido por 100.000. O A e o B aconteceram simultaneamente 5.623 vezes nas 100.000 simulações que eu fiz. Eu primeiro separei os casos em que o A aconteceu e depois eu contei o B dentro desses casos e aí achei 5.000. Então, para eles acontecerem simultaneamente, essa é uma maneira de contar, né? Então, eu encontrei 5.623, que é esse número que está aqui. Se eu dividir por 100.000 aqui embaixo, eu vou encontrar o P de A interseção B, aproximadamente. Então, isso daqui é igual a isso, eu posso passar o N para o lado de cá, os 100.000, né, para o lado de cá. De maneira que agora, voltando na fórmula que eu tinha antes, a gente tinha visto que essa fórmula, essa daqui era a maneira intuitiva de, se você quisesse definir essa maneira aqui, usando simplesmente o computador, você acharia que essa probabilidade deveria ser aproximadamente isso. Mas a gente acabou de ver que esse numerador, ele é aproximadamente essa quantidade, e esse denominador é essa outra quantidade aqui, onde N é o número de simulações que você fez. Cortando N em cima e embaixo, você encontra essa expressão. Ou seja, se você quiser definir de uma maneira consistente essa quantidade, ela tem que ser igual a essa fórmula que está do lado de cá. Então, nenhuma outra definição vai gerar resultados que sejam consistentes com os experimentos que a gente fez. É essa maneira razoável da gente definir condicional. Então, essa não é uma definição arbitrária, maluca, ou ela é a maneira de definir probabilidades. Tem uma parte aqui acerca de como olhar para essas probabilidades condicionais usando diagramas de Venn. Eu vou pular essa parte, ela não é fundamental, não é relevante para o que a gente vai fazer daqui para frente. Acho que é interessante olhar, mas leia depois por sua conta no livro, mas eu realmente vou pular essa parte aqui. São alguns slides, são basicamente desenhos e tentando... Bom, então... Só voltar aqui, em geral, a gente vai ter o número, a probabilidade são números entre 0 e 1, a gente vai ter a probabilidade de B como sendo um ponto qualquer dentro desse intervalo, e o P de B dado A, ele pode ser um valor menor ou maior do que o P de B. A gente pode ter ele maior, pode ter menor, depende do problema que a gente está analisando. Agora, tem um outro caso importante, é aquele em que, na verdade, ele não é nem maior nem menor. Ele é exatamente igual. Ou seja, saber que o A aconteceu não tem nenhuma influência na incerteza sobre a ocorrência de B. Não existem casos em que a probabilidade de B dado A é igual a P de B. É o que era antes. Saber que o A aconteceu não muda a chance do B acontecer. Quando isso daqui, nessa situação, a gente diz que esses eventos A e B são eventos independentes. Então, não é difícil da gente mostrar que essa situação, isso que está aqui, essa é a nossa definição, eles são independentes se essa condição aqui acontecer, é a mesma coisa que pedir que a probabilidade da interseção dos dois eventos seja o produto das probabilidades. Isso acontece porque... Olha, o P de B dado A, ele é igual a essa condição que está aqui. Essa, por definição, né, a nossa definição de probabilidade condicional é essa primeira igualdade. Por outro lado, eu estou dizendo que quando o P de B dado A é igual ao P de B, essa segunda igualdade, a gente diz que A e B são independentes. Ok. Então, se o lado de cá é a definição do P de B dado A, o que você está dizendo é que A e B são independentes quando o P de B for igual a essa primeira quantidade que está aqui. Mas se você igualar essas duas coisas, passa o A para o lado de cá, multiplicando, e você encontra P de A interseção B igual a P de A vezes P de B. Então, dizer que os eventos são independentes porque o P de B dado A é igual a P de B é a mesma coisa que dizer que
P de A interseção B é igual ao produto dessas probabilidades. A independência ela pode surgir de duas maneiras distintas. Ela pode surgir porque a gente supõe que os eventos são independentes. Por exemplo, imagina os lançamentos sucessivos de uma moeda. Eles são independentes ou não? Em geral, a gente assume que são independentes. Você pensando sobre o problema físico que você está considerando, sabendo que nós sabemos sobre o mundo físico, imaginando que a moeda não tem uma alma, que a moeda não tem memória do que aconteceu, que ela não tem desejos estranhos e resolve se revirar no ar de tal maneira que apareça cara, que ela não tem absolutamente nada que possa fazer com que os eventos sucessivos, um dependa do outro de alguma maneira, a gente assume, a gente supõe que a probabilidade de cara no segundo lançamento, dado que saiu cara no primeiro, continua. É a mesma coisa que seria cara no segundo, independentemente de você me falar o que aconteceu no primeiro lançamento. Só, não sei se alguém pensar nisso, mas vamos supor que eu lance a moeda 100 vezes e eu te fale que nos primeiros 99 lançamentos foi cara. E aí eu te pergunto agora o seguinte, no 100º lançamento que eu vou fazer, então, dado que nos primeiros 99 saíram cara, a probabilidade de sair cara no 100º lançamento, se todos são independentes, por esse mesmo raciocínio aqui, a probabilidade de sair cara no segundo é meio. No 100º, desculpa. No último, né? Eu acho que poucos de vocês apostariam comigo numa situação dessa, né? Assim, poucos de vocês apostariam em cara no 100º lançamento. A razão é que você provavelmente vai supor que a minha moeda não é muito correta, que a minha moeda não é muito honesta, que eu não sou muito honesto, que eu estou fazendo alguma coisa estranha. Então você está furando o exemplo que a gente está supondo que tem um mecanismo físico, que é o de uma moeda que está sendo lançada para cima, etc, etc. Então, o primeiro é a gente supor que os eventos são independentes a partir do conhecimento do problema físico que está sendo analisado. A outra forma é quando a gente verifica matematicamente que a interseção é o produto das probabilidades ou que o P de B, dado A igual a P de B, a partir do que foi informado, da distribuição, da função de probabilidade em cima do conjunto omegão. E às vezes não é muito fácil você intuir facilmente que o A e B são independentes diretamente. Então, nesses casos, o que você faz é você calcula o P de B dado A, calcula o P de B, e se eles forem iguais, pum, as probabilidades, então, os eventos são independentes. Tá aqui um evento, eu vou passar esse daqui, que esse primeiro é muito simples, é aquela coisa da moeda que eu tinha falado antes. O segundo é um exemplo que é um pouco menos óbvio. Assim, você lança o dado 2 vezes, a situação tradicional. Então, tem 36 resultados, todos igualmente prováveis. O primeiro evento é de que a primeira rolagem foi par. Então, essas aqui são as possibilidades. Existem 18 elementos aqui dentro e, portanto, a probabilidade desse evento A acontecer é 1/6. Professor, você se mutou. Você não está saindo sua voz. Sua voz parou. O símbolo no Teams está como se você tivesse mutado. Realmente mutou. Não sei o que, eu devo ter apertado algum botão aqui do Mac que muta. Tem um, né? Qual que é o que muta automaticamente sem precisar entrar aqui? Bom, eu apertei alguma coisa aqui que. Então, voltando, gente, até onde foi nesse exemplo aqui que foi mutado? Como é que foi? A gente ouviu até você explicar o evento A. Ok. Então, o evento B é esse em que a segunda rolagem do dado ela é divisível por 3.
Então, o segundo elemento ou é 3 ou 6 aqui nos dados. E o primeiro tanto faz. Se você, de novo, contar, existem 12 possibilidades aqui, 6 com o número 3 na segunda posição, 6 possibilidades com o número 6 na segunda posição. Então, 12 sobre 36, o evento B é 1/3. Se fizer a interseção, conjunto A e do B, você vai achar esses eventos que estão aqui. De maneira que a probabilidade do A e do B, eles são igual a 6 sobre 36, que dá 1/6. Você vê que, nesse caso, a gente esperaria que eles fossem independentes mesmo, porque o evento A diz respeito à primeira rolagem do dado. O segundo evento diz respeito apenas à segunda rolagem, a segunda face. E, conhecendo o fenômeno físico, se os dados realmente estão sendo lançados de maneira independente um do outro, etc., se não tem nenhum truque aí por trás, você não esperaria que o dado tivesse memória, que tivesse qualquer associação entre o resultado do primeiro e do segundo. Então, esses dois eventos que dizem respeito a momentos diferentes do lançamento do dado deveriam ser independentes mesmo. E, de fato, você verifica isso com a fórmula que eles são. Mas esse é um exemplo mais ou menos óbvio, porque direto do conhecimento do problema que você tem, você já assume que eles são independentes. Mas esse aqui é um exemplo menos óbvio. De novo, a gente está rolando o dado bem equilibrado, mas dessa vez só uma vez, uma única vez. Eu tenho esses dois eventos, o A e o B. Ambos se referem ao resultado do único dado que foi lançado. P de A é meio, porque são 3 em 6 possibilidades, o P de B é 2/3, e aí, se você faz a interseção desses dois conjuntos, é 2 e 4, então o P de A interseção B é 1/3, porque todos têm igual a 1/3, e se você fizer o cálculo, você vai ver que o P de A interseção B dá igual ao P de A vezes o P de B. Então, esse evento A e o evento B, eles são independentes. Se você me falar que aconteceu o evento A, saiu uma face par, isso não me auxilia em nada a predizer, não me auxilia em nada, não me auxilia ou não muda as probabilidades que eu quero associar à ocorrência do evento B. A chance de ocorrer uma dessas faces aqui continua exatamente a mesma que eu tinha antes de saber qualquer coisa acerca do fenômeno que aconteceu. Então, embora você tenha restringido bastante para mim o que aconteceu uma dessas faces, saiu uma face par. Em vez de 6 agora, eu só tenho 3 possibilidades. Mas a ocorrência do evento B, ela continua com a mesma probabilidade de antes. Ela não mudou. Que ela continua igual a 2/3. Aqui, de novo, esse negócio do diagrama de Venn, que eu não falei antes, eu também vou pular isso aqui, essa parte, eu vou deixar, se vocês quiserem ler, isso depois. E hoje a gente termina só apresentando a regra de Bayes, que é uma relação extremamente importante, a fórmula é muito, muito simples, muito simples. Vocês estão vendo que até agora a gente tem fórmulas muito simples de probabilidade. Mas ela tem impactos muito grandes, essa regra de Bayes. Existe uma relação matemática muito simples entre o P de A dado B e o P de B dado A. Em geral, essas duas probabilidades são diferentes. A probabilidade de A dado B ou de B dado A podem inclusive, ser muito, muito diferentes. Como é que é o P de B dado A? Bom, pela nossa fórmula, é isso daqui. É a interseção dividido pelo segundo elemento que está aqui, pelo P de A. Então, jogando o P de A para o lado de cá, você encontra, então, que a interseção, a probabilidade da interseção, é esse produto. Beleza. P de A dado B como antes, o numerador continua sendo o mesmo, a probabilidade da interseção, agora dividido pelo segundo elemento, que é o P de B. Passando o P de B para o lado de cá, a gente encontra que o numerador é igual a esse produto. Então, de maneira que a gente tem a probabilidade da interseção escrita aqui agora como fatorada de duas maneiras diferentes. Mas como ambas são a mesma coisa, a probabilidade A interseção B, igualando esses dois lados aqui, o lado direito das duas igualdades, o que a gente encontra é que
finalmente uma associação entre o P de B dado A e o P de A dado B. Porque se eu passar o A para o lado direito aqui da igualdade, eu encontro que o P de B dado A é igual ao P de A dado B multiplicado por P de B dividido por P de A. Então, existe uma maneira de sair desse cara, do lado direito aqui, do P de A dado B, e passar para o P de B dado A, desde que eu tenha o cálculo, saiba calcular o P de B e saiba calcular o P de A. E a maneira de passar de um para o outro é essa fórmula que está aqui. Professor, você se mutou de novo. Continua mutado, professor. É o comando L aqui que eu estou fazendo para... Acho que alguma coisa eu estou fazendo fora da ordem. Deixa eu usar, então, isso daqui. Tem que ser isso. Onde que é mesmo? Isso aqui. Ok. Então, o principal uso, então a regra de Bayes é extremamente simples, é essa passagem que a gente viu aqui e esse relacionamento entre o P de B dado A e o P de A dado B. O principal uso da regra de Bayes é quando a gente tem uma das probabilidades condicionais, P de A dado B, e a gente quer calcular a inversa, P de B dado A. Então, eu quero sair dessa probabilidade e chegar nessa outra que está aqui. E a maneira de fazer isso é através dessa fórmula. É claro que, para isso, eu preciso dessas duas outras probabilidades aqui, o P de B e o próprio P de A. Vamos ver um exemplo disso, clássico, testes médicos. Uma das perguntas que a gente pode fazer, você tem doenças que são terríveis, e não há muitos anos atrás, você ter o vírus HIV era quase que um atestado de morte. Hoje a situação está muito mais, as pessoas vivem de maneira muito mais confortável, quase uma vida normal. Mas a pergunta há anos atrás era, a gente deveria fazer um rastreamento em toda a população brasileira para detectar se a pessoa tem o vírus HIV, porque se a gente aplicasse em massa esse teste, aplicasse em todo mundo, e o teste fosse bom, a gente conseguiria separar quem tinha o vírus e aí fazer um tratamento mais eficaz, e as pessoas elas poderiam ter, então, comportamentos preventivos melhores com relação às outras pessoas, etc. Então, a ideia não era ruim. Ok. Isso, quando eu fiz isso, alguns poucos anos atrás, não tem muito tempo, a estimativa era de que 0,1% da população fosse HIV positivo, o que significaria, dentro dos 200 milhões de habitantes brasileiros, mais ou menos 200 mil pessoas são portadoras desse vírus. É uma estimativa razoável aí do Ministério da Saúde. Bom, a gente tem testes diagnósticos para testar a presença do vírus na pessoa. Você tira uma amostra de sangue e esse teste, embora ele seja um teste muito bom, ele não é perfeito. E aqui existe uma coisa chamada de tabela de confusão que dá as situações possíveis. O indivíduo, ele pode ter o vírus ou não. V mais a pessoa tem o vírus, HIV. V menos a pessoa não é portadora do vírus. Do lado de cá, o resultado do teste, baseado numa amostra de sangue do indivíduo. O teste pode ser positivo, então o teste é positivo, indicando que aparentemente a pessoa tem o vírus, ou o teste é negativo. Bom, essas duas, e aí você tem então todos os cruzamentos possíveis, a pessoa tem ou não o vírus e o resultado do teste é ou não positivo. Essas duas células que estão aqui, elas indicam resultados desejados. Esse daqui é o resultado em que o sujeito é portador do vírus e o teste é positivo. Isso é muito bom. A gente gostaria que todo indivíduo que tivesse o vírus, o teste fosse positivo. Do lado de cá, essa outra célula também é um resultado desejável,
porque o indivíduo não tem o vírus e o teste dá negativo, ok? Esse é o resultado correto que a gente quer. Essas outras duas células, elas são situações de erro, situações em que o teste dá um resultado errôneo. O indivíduo é portador do vírus, mas o teste dá negativo para ele. Do lado de cá, o indivíduo não é portador do vírus e o teste é positivo para esse indivíduo. Isso também é um erro. Bom, a questão é a seguinte: o paciente recebe o resultado do teste e ele foi T+. O teste é positivo. A questão é, ele é portador do vírus ou aconteceu um erro? Bom, tudo vai depender das chances dessas coisas aqui acontecerem. Então, vamos lá. O problema do médico é calcular a probabilidade do indivíduo ser portador do vírus, ser V+, dado que o teste foi positivo. A gente vai ver que a outra probabilidade trocada, ela é facilmente obtida. Bom, mas como é que a gente obtém essa probabilidade desejada? A gente vai obter pela regra de Bayes, porque essa probabilidade aqui, ela é fácil. Ela é facilmente obtida. E como que ela é obtida? Bom, calculando a sensitividade e especificidade do teste. Todo teste, todo kit médico, ele tem esses números aqui mostrados na caixa do teste, em todo lugar. Isso tem que ser, para o teste ser aprovado pelas agências reguladoras de saúde, você tem que ter esses números aqui. Que são esses números? Bom, você faz o seguinte, você pega o teste, o kit, o teste diagnóstico, e aplica em 2 grandes grupos de indivíduos. Um dos grupos, eles sabidamente possuem o vírus HIV. Por exemplo, porque o cara já desenvolveu AIDS. Então, não tem a menor dúvida de que ele tem o HIV, ele tem todos os sintomas de AIDS, etc. Então, nesse grupo de pessoas, supondo que é um grupo grande de indivíduos, então, para a gente ignorar flutuações casuais, pequenas variações e tal, a gente vai usar esse grupo grande para aplicar o teste. E a gente vai ter um segundo grupo separado, é outro grupo que sabidamente não possui o vírus HIV. Por exemplo, pessoas que nunca fizeram transfusão de sangue, nunca tiveram um relacionamento sexual anterior, são crianças ou jovens adolescentes que não tiveram relação. Os padres a gente deixa fora desse segundo grupo, tá? Não vamos pôr eles aqui não. A probabilidade de qualquer evento ocorrer no primeiro grupo, ela vai ser a probabilidade de ocorrer o evento A, dado que o sujeito tem o vírus, porque todo mundo lá dentro tem o vírus. No segundo grupo, o que a gente vai calcular, se a gente calcular empiricamente a chance de um evento A acontecer, o que a gente está calculando é isso daqui. Para o grupo que não tem o vírus, dado que o indivíduo não tem o vírus, a chance de ocorrer o evento A. Então, o que a gente faz? A gente olha dentro do grupo 1, a gente olha quantos deles o teste deu positivo. Na verdade, a gente olha, em cada um dos 2 grupos, a gente olha a chance do teste dar positivo. E aí, a gente olha, então, assim, fazendo, por exemplo, do grupo que tem o HIV, a gente olha quantos tiveram o teste positivo. E a gente observa, por exemplo, que 99%, isso aqui deu errado, tá, gente? Desculpe aqui, não devia ter esse 0 ponto aqui, devia ser 99% das pessoas tiveram o teste deu positivo. Então, só 1% desse grupo, o teste deu negativo, foi errado. Em geral, probabilidades são números entre 0 e 1, tá? Então, por isso que eu acabei confundindo aqui. Eu, ora, escrevi como porcentagem, ora como 0 e 1, mas espero que seja claro aí. E o outro número que a gente faz é o seguinte, naquele grupo que não tem o vírus HIV, eu apliquei o teste em todo mundo e verifiquei quantos por cento, qual foi o grupo, quantos por cento o teste deu negativo. Eu gostaria que 100% deles tivesse o teste negativo, mas, na verdade, foi 95%. Quase 100%, mas não exatamente 100%. Em 5% o teste deu errado. Então, repetindo, esses 2 números aqui, eles são chamados de sensitividade e especificidade, eles são calculados dessa maneira empírica que vocês viram. Eu separo 2 grupos, um que eu sei que tem o vírus, e verifico a porcentagem de vezes em que o teste dá positivo, o outro, o grupo que não tem o vírus, e verifico quantos por cento o teste deu negativo, e encontro essas quantidades que estão aqui.
Quanto maior, melhor. Idealmente, eu gostaria que, na verdade, esses números fossem 1, ficaram próximos de 1, mas não exatamente igual a 1. Beleza. Então, é um teste bom. Esse é um teste diagnóstico bom, está dando resultados altos aqui para as situações possíveis. Quer dizer, ele erra pouco. Aqui tem alguma explicação de por que esses nomes, sensitividade, especificidade, vou pular isso aqui, você leia depois por sua conta. Esses números também são, às vezes, chamados de... são associados com as ideias de falso positivo e falso negativo. Gente, eu vou pular essa parte, é uma parte importante de você ler, mas porque eu quero mostrar o uso da regra de Bayes, meu tempo já está acabando. Se der tempo, eu volto nessa parte aqui. Então, então, o que eu quero? Eu tenho, então, essas... peraí, não, desculpa. Então, deixa eu voltar aqui, eu preciso disso sim. Deixa eu só interromper aqui de novo, mais um minuto. Isso que a gente vai estar falando agora é um monte de nomes extremamente importantes. Eles estão associados com uma outra coisa que a gente vai definir mais na frente, que é a precisão e o recall de métodos de classificação. Essa página da Wikipedia é maravilhosa, é muito bem escrita, muito legal, e ela mostra aqui no final a quantidade enorme de nomes associados com essa tabela simples, 2x2, 2 linhas e 2 colunas que a gente viu anteriormente. Você tem trocentos nomes diferentes associados com isso daqui. É uma confusão danada, confusão no início, né? Até você memorizar essas coisas. Então, são os nomes mais falso positivo, falso negativo, true positive rate, ou sensitividade, especificidade, como a gente falou antes, precision, recall. Então, aqui, olha, a terminologia dos nomes associados com essa tabela de confusão. São todos esses aqui. Acurácia, é um número enorme de nomes. Se você achar confuso no início, não se preocupe, é confuso mesmo, são muitos nomes. Eu mesmo, constantemente, tenho que voltar ali para falar como é que era mesmo aquela definição. Então, nesse início é meio... A gente gasta um tempo memorizando essas coisas. Mas, voltando aqui, eu vou então passar, depois de ter explicado a sensitividade e a especificidade, que são esses dois números, eu vou falar de dois outros termos que são usados. O falso positivo é quando o teste é positivo para um paciente que que não tem o vírus, e o falso negativo é quando o teste dá um resultado negativo, mas o resultado do teste é falso, porque o paciente ele tem o vírus. Então, o que é a probabilidade de um falso positivo? Dado que o indivíduo não tem o vírus, é a chance do teste ser positivo. É um erro, né? E do outro caso, o falso negativo, é a probabilidade do indivíduo ter o vírus e o teste dar negativo. Na verdade, esses dois números a gente já tem a partir da sensitividade e da especificidade. É um menos isso. Observa, por exemplo, esse daqui, o falso negativo. Ele vem daqui de cima. A probabilidade, dado que o indivíduo é positivo, tem o vírus, ou o teste é positivo ou o teste é negativo. Se a chance do teste ser positivo é 0,99, a única outra possibilidade, que é ele ser negativo, tem que ser 1 menos isso, que dá 0,01. Então, se a gente tiver... A partir, você lembra que, empiricamente, separando duas populações, uma que tem o vírus, a outra que não tem, aplica o teste e, a partir disso, conta, né, a porcentagem de vezes que o teste dá positivo e negativo. Então, a gente tem, nessa tabela aqui, a gente consegue ter esses dois números, a partir de experiência empírica, separando esses dois grupos. Como o falso positivo e negativo é 1 menos isso, a gente tem, na verdade, consegue completar essa tabela aqui com essas outras probabilidades. Essa probabilidade aqui é a probabilidade que soma 1 nessa linha, dado que o indivíduo tem o vírus, ele ou cai nessa célula ou cai nessa outra, e do lado de cá eu estou também fazendo a probabilidade de somar 1 nessa linha, dado que o indivíduo não tem o vírus,
ele é positivo ou negativo no teste. Bom, mas eu não quero simplesmente as probabilidades de falso positivo e falso negativo. Não é isso aqui que o médico tem. Olha o que são essas probabilidades. Eu quero, importante mesmo, é calcular a probabilidade inversa. O médico tem em mãos o resultado do teste. Eu não sei a realidade do paciente, se ele de fato tem o vírus ou não. O que eu sei é que o teste foi positivo. Dado que ele tem um teste positivo, qual que é a probabilidade que ele tenha o vírus? Então, o que eu quero é isso daqui. Eu quero ter o V mais aqui e o T mais aqui. Todas as probabilidades anteriores, se você olhar aqui na tabela que a gente encheu, as probabilidades, elas tinham, o condicionamento era no grupo que tem o vírus e no grupo que não tem o vírus. São aqueles dois grupos iniciais que eu separei. Um que sabidamente tinha o vírus, outro que não tinha o vírus. Condicionado nessas situações, eu calculei as probabilidades. Agora, o que eu preciso é dessa outra probabilidade. Do mesmo modo, eu também gostaria do seguinte, se o resultado do teste for negativo, qual que é a chance, na verdade, do indivíduo ser realmente negativo, poder liberá-lo? O que a gente vai ver é que se eu tiver uma estimativa, qual que é a porcentagem de pessoas da população que tem o vírus, eu posso usar a regra de Bayes para obter essas probabilidades aqui de cima. Então, eu preciso ter um chute, uma estimativa, mesmo que seja uma estimativa grosseira, dessa quantidade aqui. Se eu tenho realmente isso ou não, a gente discute daqui a pouquinho, mas deixa eu só mostrar como que, se eu tiver essa probabilidade, eu consigo reverter e calcular as probabilidades. Eu tinha falado anteriormente que a estimativa do Ministério da Saúde era que a probabilidade de um indivíduo ter o vírus é 0,0001, quer dizer, 0,1% da população tem o vírus. Se você não souber exatamente esse valor, o que a gente faz é calcular as probabilidades com alguns cenários que a gente acha que são plausíveis para esses V+ aqui. A gente calcula, por exemplo, vamos ver um cenário pessimista, um cenário em que muita gente tem o vírus, um cenário agora otimista, em que a gente sabe que... Então, você coloca dois valores e calcula e verifica se as probabilidades de interesse para você, se elas se modificam. Claro que elas vão se modificar, né, um pouquinho, mas talvez elas não modifiquem muito. E, portanto, dentro de uma faixa de valores razoáveis, incertos para esse V+, você pode ter o valor que te interessa. Mas então, assumindo que a gente tem um valor para o V+, a gente usa a regra de Bayes. Voltando na anterior, onde tinha evento A e B, eu vou colocar esses dois eventos aqui, jogando isso na fórmula da regra de Bayes, o que eu encontro é essa quantidade. Olha, esse primeiro aqui é a probabilidade que vem daqueles experimentos que eu fiz com as duas populações. No grupo que tinha o vírus, eu verifiquei quantos por cento o teste deu positivo. Foi 99% das pessoas. Aqui a estimativa do Ministério da Saúde, que ele acha que 0,1% da população tem o vírus. Eu preciso agora desse denominador. Qual que é a probabilidade de um indivíduo qualquer que está fazendo o teste de HIV dar o resultado positivo no teste, independentemente dele ser V+ ou V-? Bom, como é que a gente obtém isso daqui? A gente vai usar um truque muito útil baseado em interseção de conjuntos. O que eu estou querendo é isso daqui. Eu quero calcular a probabilidade desse evento. Esse aqui é o conjunto ômega, o conjunto de todas as possibilidades. Aqui o T+, é o conjunto dos indivíduos que dão teste positivo. Um evento no ômega. Todo indivíduo, ele tem o vírus, ou ele não tem o vírus. Então, eu particiono o espaço de possibilidades em duas. O conjunto dos indivíduos que têm o vírus e dos indivíduos que não têm o vírus. E aqui estão as interseções. Esse daqui é o conjunto dos indivíduos que o teste dá positivo e ele tem o vírus, e aqui é o conjunto dos indivíduos que o teste também deu positivo, mas eles não têm o vírus. Então, o conjunto, o evento T+, ele pode ser escrito como sendo T+ interseção V+, união com T+ interseção V-. Observa que essa união é a união de dois eventos disjuntos. O conjunto vermelho, que é esse conjunto aqui, ele é disjunto
desse outro conjunto, porque o indivíduo ele não pode ter o vírus e, ao mesmo tempo, não ter o vírus. Eu não posso estar desses dois lados aqui. Ou eu tenho o vírus ou eu não tenho, eu não posso estar dos dois lados. Então, por consequência, esses dois conjuntos aqui, o vermelho e o verde, eles também são disjuntos. Então, eu vou usar aquela regra de probabilidade antiga que a gente tem. O T+, ele é igual a T+, interseção esse conjunto. Eu, então, distribuo aqui a interseção, aquela regra de Boole, né? É Boole? Esqueci regra de Venn, eu não sei, eu esqueci agora. Né? Aquela regra de distribuição de conjuntos, né? Teoria de conjuntos. Então, eu tenho aqui, vai ser T+ interseção com esse primeiro, T+ interseção com o V+. Então, é a união desses dois. Esses dois conjuntos são disjuntos. Probabilidade de eventos, de união de eventos disjuntos, é a soma das probabilidades. O axioma 3 lá do Kolmogorov. Então, dá essa probabilidade, dá essa soma. E agora eu uso essa probabilidade da interseção, eu posso chamar aqui, escrever essa interseção usando a probabilidade condicional do jeito que eu sei escrever. Eu sei calcular a probabilidade condicional se eu condicionar no fato do indivíduo ter o vírus. Então, ter o vírus, eu sei a probabilidade do teste ser positivo ou negativo. Por exemplo, a probabilidade, dado que o indivíduo tem o vírus, a chance do teste ser positivo é 0,99. Então, eu vou fazer isso, eu vou escrever essa interseção como sendo a probabilidade dessa condicional vezes o P de V+. Do lado de cá, eu faço a mesma coisa condicionando no V-, que está aqui. Então, eu consegui calcular o P de T+, quebrando essa probabilidade em pedaços, usando as probabilidades condicionais que eu sei calcular. Então, está aqui o valor do T+, eu volto, então, na minha fórmula anterior. A probabilidade, dado que o indivíduo tem um resultado positivo, a chance dele ter o vírus é, jogando na fórmula, 2%. 0,019, arredondando 2%. Então, se você tiver um teste positivo, é muito alta a chance do paciente ser V-, ou não ter o vírus. Oh, desculpe. Peraí. Não, então, observa, olha que coisa curiosa. O teste é muito bom, mas apesar disso, dado que o teste é positivo, a chance do indivíduo estar realmente com vírus é muito baixa. É só 2%. Então, na verdade, para o conjunto de indivíduo que tem o teste positivo, a grande probabilidade é de que ele não tenha o vírus. 98% de chance ele não tem o vírus. Apenas 2% dos indivíduos com teste positivo possuem o vírus de fato. Você pode calcular outra probabilidade inversa, que é essa daqui, usando de novo a regra de Bayes, e vai dar isso daqui. Quer dizer, nesse caso, o que você está falando é o seguinte: se o indivíduo tem o teste negativo, a chance dele não ter o vírus é praticamente 1. Olha, então, o que a gente está concluindo? Está falando o seguinte: se você receber um teste negativo, a chance, maravilha, porque a chance de você não ter o vírus é altíssima. O teste é muito... o teste é muito preciso nesse aspecto aí. Ele está realmente dando... você pode sair contente. Se você receber um resultado positivo do teste, não fica desesperado, não. Espera um pouco, porque a chance, na verdade, de você não ter o vírus é alta. A chance de você estar com o vírus, na verdade, é baixa, mesmo que o teste seja positivo. Por isso, em geral, os médicos recomendam você testar mais de uma vez, etc. Isso com aqueles números que a gente falou anteriormente. Né? Professor, Fala. Professor, se a gente volta lá no slide anterior, onde você está apresentando lá, aí na hora que ele vai repetir o teste, por exemplo, qual a probabilidade que é alterada? Esse 00.1 aí, ela é alterada? Porque na hora que você vai repetir o teste, provavelmente alguma dessas da fórmula, alguma coisa alterada, né? É alterado. Qual a probabilidade que é alterada aí? Aí você vai ter que expandir o seu espaço amostral. Eu não vou fazer isso aqui agora, não. Porque o que você vai ter que condicionar agora é no resultado dos seus dois testes.
Então, do lado de cá, você teria que ter teste T+, vamos supor que, por exemplo, você tenha T+, e T+, entendeu? Então, você tem uma alteração aqui. Não vamos fazer isso agora, não. Só tem mais 2 ou 3 minutos para terminar a aula. O que você está propondo é um experimento diferente, porque agora eu tenho mais de um teste em cima do mesmo indivíduo. Supostamente, ele não mudou a situação virótica dele. Ele vai continuar com o vírus ou sem o vírus nos 2 testes. Vamos deixar isso por enquanto. E deixa eu só terminar mostrando o seguinte: esses cálculos mostram por que a gente não faz um rastreamento em massa na população brasileira. E a razão é a seguinte, é que a chance, se o teste é negativo, a chance de você estar com vírus, a probabilidade é muito baixa. Beleza, isso é ótimo. O teste, se ele não detecta, a chance de estar infectado é muito baixa. Mas, se o teste é positivo, a probabilidade de não ter o vírus é praticamente 1, o que significa que quase todos os detectados pelo teste não estão infectados. De fato, não estão infectados. Quantas pessoas que dariam positivas, falsamente ou corretamente, se a gente fizer o teste em massa na população brasileira? Isso é, quantos teriam T+? Nós fizemos esse cálculo anteriormente. Nós calculamos o T+, antes. Se você multiplicar pela população brasileira aqui, isso vai dar 10 milhões. Vão ter 10 milhões de pessoas com teste positivo na mão. Essas pessoas vão ter que repetir o teste, vai criar um estresse emocional enorme. A logística de aplicar esse teste em massa é um problema complicadíssimo, muito complicado. E a imensa maioria desses 10 milhões de indivíduos não tem o vírus HIV. É por isso que, na verdade, a estratégia adotada é outra. Os médicos em geral, considerando o custo desse procedimento, todos os problemas que eles têm, etc., é melhor você fazer uma busca ativa entre pessoas de grupos de risco, que provavelmente vão ter a chance deles terem o vírus é bem maior do que da população em geral, e aí dentro desse grupo essas probabilidades ficam diferentes e você acha mais frequentemente. Então, isso aqui foi só uma aplicação rápida da regra de Bayes, só para mostrar assim, como que ela, na verdade, tem utilidade prática e ela é importante. Eu não vou poder continuar aqui, na próxima aula, eu termino a parte final, que a gente precisa só expandir, colocar a regra de Bayes de um jeito um pouco mais geral, porque tudo ali atrás, o tempo todo, você só tinha 2 resultados. Ou tem o vírus ou não tem o vírus, ou o teste é positivo ou o teste é negativo. A gente vai ver a situação de Bayes agora numa situação em que, por exemplo, você pode ter vários resultados possíveis para o teste, ou você ter várias... Isso, expandir um pouco essa situação. Tem alguma pergunta nessa parte final da matéria, gente? A pergunta que não sei quem me fez aqui, bem interessante, sobre o que aconteceria se você... tiver que fazer mais de um teste, né? Como é que aquelas regras mudariam, pode ser interessante colocar isso depois como exercício lá no meu livro. Vou pensar sobre isso. Mas com certeza aquilo muda, tá? Porque o espaço amostral vai mudar, então tem que refazer e repensar aquelas fórmulas todas lá. Fora essa pergunta, tem mais alguma, gente? Não diretamente sobre a matéria, não sei se você chegou a comentar. Você já planejou como que vão ficar as atividades avaliativas da disciplina? Já, eu acho que eu não deixei, talvez eu não tenha colocado no Moodle, eu vou pôr lá no Moodle, já tem até as datas das provas, elas vão ser aos sábados, durante 3 sábados já agendados. Eu falei isso no início da aula. Ah, sim, eu acho que eu perdi 5 minutinhos. Ok. Obrigado. Mais alguma questão, gente? Bom, se não, então, se você tiver depois qualquer sugestão para melhoria dessa aula, por favor, faça. A gente está aprendendo, tem que ter um bocado de paciência aí nesse início, e vamos tentando, acertando como é que a gente vai tocando essas aulas, e espero que a gente consiga levar o barco até um porto seguro no final desse semestre. Se não tiver mais questões, então, vamos interromper a aula aqui. E um bom dia a todos. Espero ver de novo na quinta-feira. Tchau. Professor, ele perguntou sobre a lista. Quê?
sobre a lista de exercício? Não pensei nela ainda não, vai aparecer em algum momento lá no Moodle, aí você vai ser anunciado, mas vai ter listas até o final do semestre, várias. Você vai continuar usando o site para atualizar as informações ou você vai interromper ele? Dada a confusão que teve com o Moodle ontem, é possível que sim. Vão ter esses 3 lugares, né? O Moodle, o YouTube, eu já mandei para vocês lá o link, e o site da disciplina, onde eu vou colocando esses slides, essas coisas. Não, beleza. Professor, se o Moodle estiver dando muito problema, o Google tem o Classroom, que funciona igualzinho o Moodle. Às vezes pode ser uma opção também. Bom, o Teams, ele funciona como classe de aula também mais extensa. Eu é que não estou fazendo uso desses outros recursos que tem dentro do Teams aqui. Eu posso colocar material, arquivos, etc. por aqui. Então, eu preferia... Eu sei, tem todas essas outras plataformas, tem várias outras, né? Mas vamos tentar por aqui, quanto menos variedade. Bom, pelo menos, eu não gosto de muita variedade. Eu fico maluco com opção demais. Não, beleza. Mais alguma questão, gente, ou sugestão? Ok. Então, até quinta-feira, a gente se vê novamente. Um abraço a todos.